Vermais já de volta e olha, gente, que grávida nunca usou aquela desculpa que come por dois para cometer aqueles exageros, né, durante a gestação. Pois é, mas até o nascimento do bebê, a alimentação da mãe é também a nutrição do bebê. Não dá para correr riscos de engordar demais, até porque isso não vai ser nem bom para a mãe e nem bom para o neném. E para falar um pouquinho mais sobre esses cuidados, eu já estou aqui com a Alessandra Guerra, que é nutricionista. Seja bem-vinda, que é o nosso Vermais. Obrigada. Alessandra, quais são os maiores pecados que as futuras mamães cometem? Um dos que você mesma falou, que é comer em dobro. Durante a gestação não há necessidade de se comer em dobro. Se precisa se comer muito melhor em termos de qualidade, não em termos de quantidade. Porque durante a gestação há um aumento das necessidades de nutrientes, de vitaminas, minerais, um dos mais importantes, o cálcio, o ferro. Então, precisa adequar a alimentação em termos de nutrientes, não em quantidade. A partir do segundo trimestre de gestação, que nós normalmente incluímos no plano alimentar da gestante, mais 300 quilocalorias, que seria como se nós incluíssemos, por exemplo, um copo de iogurte, Nossa, uma fruta e 2 colheres de sopa de granola. Isso que equivale a mais ou menos 300 calorias. Esse é o aumento que a gestação traz de quantidade de calorias. Quer dizer, o mínimo de aumento é pequeno, mas tem. Tem, a partir do segundo trimestre de gestação, do terceiro mês de gestação. Para cada mês da gestação, ou vamos falar em trimestre, semestre mesmo, né? Primeiro, segundo, enfim. Para a gente falar justamente da gestação, qual seria a alimentação ideal se a gente fosse dar um cardápio? A alimentação durante a gestação, ela não precisa ser diferenciada conforme as fases, a não ser como eu já comentei, né? Que há esse aumento da necessidade de calorias. Mas desde o início, e principalmente nos 3 primeiros meses antes da gestação, quando a mulher pretende engravidar, nem sempre a gente consegue planejar uma gestação. Mas quando ela é planejada, 3 meses antes é o tempo fundamental necessário para que a mulher já inicie uma modificação na alimentação. Por quê? Porque ela precisa preparar o organismo para o desenvolvimento dessa nova criança, desse novo bebê. Ah, quer dizer, quando está planejando já tem que se ligar nisso também. Sim, porque muitas vezes na correria do dia a dia as pessoas esquecem de comer frutas, de comer vegetais, de ter uma alimentação equilibrada. Então, como a gestação, para o bebê crescer, se desenvolver, ele demanda uma série de nutrientes, ou seja, a única reserva de nutrientes, a única fonte de nutrientes são as reservas da mãe e o que ela ingere, então é importante que ela tenha uma alimentação adequada já no período anterior à gestação. Agora, para a produção do leite dela, isso também tem alguma interferência com relação à alimentação? E até, falando mais do que isso, na fase de amamentação também, né? Sim, interfere. Na verdade, eu sempre costumo dizer que tudo que a mãe come, de certa maneira, vai passar para o bebê. Então, é importante ter o filtro já do que vai se comer, porque tudo que é ruim e tudo que é bom vai se passar, de certa maneira, tanto para o leite quanto pela placenta para estar alimentando o bebê. Então, é importante ter o cuidado com o que se vai se comer. E por que as mamães têm que ingerir mais água do que... Já se fala que nós, enfim, as mulheres em geral, o ser humano de forma geral, tem que consumir 2 litros de água por dia. Isso. Só que diz que as gestantes têm que consumir muito mais. Por que isso? Precisam consumir mais porque há um aumento da temperatura corporal dessa paciente, dessa gestante, e também há a expansão do volume plasmático. Por isso que há uma diminuição dos níveis de albumina, dos níveis de hemoglobina, que causam muitas vezes a anemia. Então, precisa de mais água para o próprio bebê se desenvolver, né? Mas não necessariamente que a mulher precise consumir 3 litros de água. Se hoje ela não consome nem 500 ml, eu não posso orientar que de um dia para o outro ela vá consumir 3 litros de água, a não ser que ela já tenha esse hábito. Então, vai ser uma mudança gradual, ela vai aumentar conforme a necessidade, conforme a tolerância de cada um. Olha, pessoal, e nós gostamos daquela interatividade sempre aqui no nosso Vermais, né? Então, se você aí de casa tem alguma dúvida com relação a esse assunto, liga para cá, para o 33400070. 33400070. Alessandra, você comentou agora que pode, quer dizer, é comum acontecer entre as gestantes a tal anemia. O
que mais que é comum e como reverter essa situação? Isso. A anemia, ela é uma doença bastante comum de ser desenvolvida durante a gestação. E como é que nutricionalmente a gente pode evitá-la ou preveni-la, né? Preveni-la, evitá-la. Mas, enfim, incluindo fontes de alimentos que são ricos em ferro. Ferro, onde que a gente encontra? Vegetais verdes escuros, as carnes, as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha. E para essa gestante que vai aumentar o consumo de ferro, é importante sempre orientar que nessa mesma refeição que ela consumiu esses alimentos, ela inclua uma fonte de vitamina C, que nós encontramos. Porque o ferro é muito melhor absorvido com a vitamina C, né? Isso. E até se essa gestante necessitar tomar um suplemento de ferro, o que é muito comum durante a gestação e é recomendado pelo Ministério da Saúde, é legal que ela consuma o complemento fora de refeições lácteas, que tenham leite, queijo, iogurte, porque o cálcio desses alimentos, ele interfere na absorção do ferro. Então, o ideal é consumir, por exemplo, no horário do almoço ou no jantar em que não vá consumir nenhum leite ou derivado e incluir nessa refeição fontes de vitamina C. Não só a laranja, né? A manga, brócolis, acerola, maracujá, são fontes ricas. A própria vitamina C que compra em farmácia, a pessoa pode tomar junto com o suplemento de ferro ou então quando está comendo um feijão que tem bastante ferro, alguma folha que tem bastante ferro, isso também pode fazer dessa forma. Pode, mas ainda o que é mais aconselhável, por exemplo, a necessidade de uma necessidade de vitamina C de uma gestante é de 85 miligramas. Com uma laranja média, a gente já consegue consumir essas 85 miligramas. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Por exemplo, essas cápsulas, não que elas não possam ser consumidas, podem quando a gente não encontra esses alimentos, esses nutrientes na alimentação. Mas 1 grama não vai ser toda absorvida pelo organismo, né? São 1000 miligramas, só precisa de 85 miligramas. Então, só com alimentação, então, por exemplo, se a gente incluir uma laranja, a laranja é rica em bagaço, que vai ajudar o intestino a funcionar. Você perguntou outra complicação que acontece durante a gestação. Prisão de ventre. É a constipação, a prisão de ventre. E para isso, o que a gente precisa incluir? Mais fontes de fibra, precisa incluir bastante água e a gestante se movimentar, que o fato dela fazer uma atividade física moderada, de acordo com a permissão do médico, vai fortalecer a musculatura abdominal e auxiliar na expulsão das fezes. Mas muitas vezes, mesmo nós incluindo todos esses alimentos, atividade física, muitas vezes o intestino ele passa a funcionar de forma mais lenta. Mas isso é benéfico. A gente se sente incomodada quando o intestino não funciona bem, porque interfere no humor, tudo. Mas durante a gestação, o aumento da progesterona faz com que ele funcione mais devagar, para que os nutrientes sejam melhor absorvidos. Então, tudo tem uma explicação. Claro, e é legal a gente passar isso nem só para as gestantes, mas para as futuras mamães, como eu citei, ou até para as avós, para as mães repassarem, então, para as filhas. Isso é muito importante, né?